Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Física Dias para mais uma aula. E agora a resolução da questão 42, PAS 2022. Mais. Deixe seu like, compartilhe esta aula com seus amigos. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Vamos então para a questão. Nas Olimpíadas de Inverno, dentre várias modalidades esportivas, há o salto com esqui, que consiste em esquiar por uma rampa íngreme e saltar o mais longe possível. A eslovena Ursa Bogataj foi a medalhista de ouro nas Olimpíadas de Pequim 2022, saltando 108 metros. A distância alcançada pela desportista nesse salto é equivalente ao gramado do famoso estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, de uma ponta a outra. Imagina que a eslovena recebe um novo desafio: saltar numa pista de esqui que liga dois picos, com as seguintes medidas da pista. Comprimento de 800 metros, então vamos destacar essa informação. Quer dizer que os dois picos aqui, somando, tem 800 metros de inclinação. Aí o ângulo de inclinação, 30 graus. O pico maior, 100 metros. O pico menor, 82 metros. A desportista eslovena parte do repouso, vamos destacar também, do pico mais alto, sem usar os bastões em direção ao pico mais baixo, conforme mostra a imagem. Está saindo daqui do repouso e vamos ver até onde ela vai. Qual o valor do coeficiente de atrito dinâmico? Então, ele é o pedido dele encontrar o coeficiente de atrito dinâmico entre a neve e o esqui, para que a esquiadora pare, vamos observar isso aqui, exatamente no pico mais baixo. O pico mais baixo seria aqui, nesse ponto maior. Então, de que se trata essa questão, professor? É uma questão de força, uma questão de energia? Nesse caso, pessoal, como você está observando, que tem dois pontos, um ponto mais alto, poderia ser também utilizado esse ponto aqui, mas como ele vai querer que a Eslovênia pare nesse ponto do pico mais baixo, são questões que trabalham com energia. Exatamente. Então, a resolução para essa questão, o aluno já tem que entender que é uma questão que se trabalha energia. Ah, professor, só que é um sistema não conservativo. Exatamente. Mas vamos entender como é que funciona essa resolução, tá bom? Então, aqui, vamos primeiro entender o que está acontecendo com a Eslovênia. Então, pessoal, é o seguinte. Primeiro, eu quero que você entenda que ele pede o coeficiente de atrito dinâmico. Vamos colocar aqui essa observação. Ele fornece apenas a altura do pico maior, certo? 100 metros. E ele fornece a altura do pico menor, 82 metros. E o ângulo 30 graus. E a outra informação que o cosseno de 30, 0,9. Então, primeiro nós temos que atentar aqui para essa observação. Professor, por que essa questão é um sistema de energia? Porque ele está tratando de pontos onde tem altura, e aí vamos trabalhar a observação. Ele é um sistema conservativo ou um sistema não conservativo? E aí vem a atenção para a gente aqui agora. O que seria um sistema, vamos abreviar aqui, um sistema conservativo? Um sistema considerado conservativo, ele tem apenas forças conservativas. E quais seriam as forças conservativas? A força peso, a força elástica e a força elétrica. Então vamos entender primeiro por que esse sistema ele não é conservativo, tá bom? Então aqui são as forças que são chamadas conservativas, porque o seu gasto de energia não depende da trajetória, por isso são chamadas forças conservativas. E sempre num sistema conservativo,
a energia, nesse caso, que é uma energia de movimento, a energia mecânica do início tem que ser igual à energia mecânica do fim, do fim. Mas como esse sistema não é conservativo, nós vamos ter uma perda de energia no meio do caminho. Então, na hora que ela sai aqui a Eslovênia, parte dessa energia vai se perder por conta do atrito, que é um sistema dissipativo, tá bom? Então, nesse caso aqui, não é um sistema conservativo, porque a energia do início não vai ser igual à energia do final, tá bom? Então, se trata de um sistema, vamos lá, sistema não conservativo. Ah, professor, é um sistema não conservativo. E aí, quais são as forças que atuam no sistema não conservativo? Atrito, vamos colocar aqui, ó. Atrito, força normal, é uma força não conservativa. Então, vamos deixar por enquanto as duas aqui, atrito e normal, tá bom? E como é que funciona no sistema não conservativo? No sistema não conservativo, nós utilizamos o gasto dessa energia nessa dissipação. Então, seria o trabalho total das forças não conservativas seria a mesma coisa que pegar a energia cinética, a energia mecânica final menos a inicial, que a gente diz a variação da energia mecânica. Se eu pegar a energia mecânica final e tirar da inicial, eu vou saber quanto teve de perda dissipando num sistema não conservativo, certo? Então, aqui está o segredo da questão e o aluno deveria, para iniciar sua resolução, e ele vai trabalhar aqui com um sistema não conservativo. Ah, professor. E aí vamos entender aqui como é que está a questão dessas forças, qual expressão nós temos que saber matemática para resolver. Então, primeiramente, eu vou desenhar a Eslovênia como se fosse essa esfera aqui e as forças que atuam na Eslovênia. Vamos colocar aqui um referencial para facilitar. Referencial Y e referencial X. E aí vamos representar as forças atuantes em Eslovênia. Primeiro, a força da gravidade, que é a força peso. Observe que ela está fora do nosso referencial. Então, você representa aqui a força peso em duas componentes. Então, aqui vou chamar de PY, que está no nosso referencial Y. E aqui nós vamos chamar de PX. Ah, professor. Então, observe que PY e PX estão substituindo a força peso. Então, se tivesse apenas essa força peso, e aí nós teríamos um sistema conservativo. Então, a energia mecânica do início seria igual à energia mecânica do fim. Bom, mas, professor, nós temos mais uma força aqui, que é a força normal, devido à superfície estar aqui em contato com a esfera aqui, que é a Eslovênia. E aí nós temos também, além dessa força, uma força que se opõe ao movimento, a esse deslizamento, que é a força de atrito. Força de atrito, nesse caso, dinâmico. Por que é a força de atrito dinâmico? Porque está tendo deslizamento. Se não tivesse deslizamento, seria a força de atrito estática. Tá bom? Agora vamos para a observação. O que é considerado uma força conservativa? É que ela tem uma observação aqui que o seu trabalho, o seu gasto de energia não depende de trajetória. Agora, já as forças não conservativas, não ocorre isso. Agora, dessas duas forças que nós temos aqui, duas são não conservativas. A força normal e a força de atrito. Então, logo já dá para perceber que esse sistema é não conservativo. Bom? Então, agora vamos observar aqui o que nós precisamos saber. Como nós vamos trabalhar com energia mecânica, então, primeiramente, nós temos que lembrar o que é energia mecânica. Energia mecânica é a soma da energia cinética mais uma energia potencial, certo? E aí, nesse caso, como ele sai, o início é zero,
quando a Eslovênia, no caso, chega aqui no fim, a velocidade também dela é zero. Então, nesses dois pontos de início que ela sai e no fim que ela vai chegar aqui com zero, a energia cinética vai ser zero. Então, nessa questão, nós não vamos considerar a energia cinética. Vamos considerar ela sempre zero, porque vamos pegar apenas esse ponto e esse ponto. Então, a energia mecânica vai ser, nesse caso, nós vamos trabalhar apenas a energia potencial. E qual potencial será essa, professor? Nós temos o potencial elástico e gravitacional. Como nós temos uma altura, será potencial gravitacional, certo? Então é importante saber essa situação aqui. O que é energia potencial gravitacional? É a força peso vezes, no caso aqui, a altura. E aí, lembrando que força peso é a massa vezes a gravidade vezes a altura, certo? Então é importante detalhe saber sobre a energia mecânica que nós vamos utilizar aqui na resolução. Mas também vamos utilizar a questão de trabalho. E o que é trabalho, pessoal? Trabalho é uma força aplicada quando um deslocamento e o cosseno do ângulo entre a força e esse deslocamento. Aí temos que ter um importante detalhe. A força de atrito aqui, no caso, ela vai ter um deslocamento aqui no eixo X, certo? Vamos aqui já fazer uma observação, mas então está relacionada a essa distância. E a força normal está aqui perpendicular à superfície. Então, o que seria, então, vamos lá. Qual seria o trabalho da força de atrito? Como a força de atrito está para a esquerda e o deslocamento está para a direita, está formando um ângulo de 180 graus. Então, a força de atrito, seria o trabalho da força de atrito, seria essa distância, que nós vamos chamar aqui, ó, o trecho 1, de distância 1 na hora, tá bom? Vezes o cosseno de 180. Observe que o cosseno de 180 é menos 1, e aí é um trabalho negativo. Ah, professor, por que negativo? Porque está tendo perda de energia devido a essa força, tá bom? Então, a força de atrito, ela vai ter um trabalho negativo, um gasto aí devido a essa força entre a superfície e o esqui de Eslovênia, que no caso é o gelo e o esqui. Agora, a força normal, que também é uma força não conservativa, ela faz um ângulo de 90. E o cosseno de 90 é zero. Ah, então o trabalho da força normal é zero. Então aqui, pessoal, a força conservativa apenas, não conservativa, que vai ter um gasto de energia, é apenas a força de atrito, tá bom? Então aqui importante detalhe que a força normal não vai influenciar nesse sistema, tá certo? Então aqui, o único trabalho aqui que nós vamos ter de força não conservativas é apenas o trabalho da força de atrito. Agora, como nós temos dois trechos, trecho 1 e o trecho 2, então vamos ter uma força de atrito dinâmica no trecho 1 e uma força de atrito também no trecho 2. Então, o trabalho da força não conservativa vai ser a soma desses dois trechos. O trabalho das forças não conservativas no trecho 1, mais o trabalho das forças não conservativas no trecho 2. Tá bom? Como a única que vai influenciar é a força de atrito, a força normal não vai influenciar, então nós podemos resumir que aqui o trabalho das forças não conservativas vai ser o trabalho da força de atrito no trecho 1, mais o trabalho da força de atrito no trecho 2. Então, está aqui o entendimento que o aluno deveria ter para resolver essa questão. Tá bom? E aí nós vamos agora resolver a questão. Então, importante detalhe é que nós vamos aqui precisar, né, da distância, certo? E eu vou agora, no próximo tópico, já calcular essa distância aqui para facilitar a nossa resolução. Vamos aqui para o próximo tópico.
Então, aqui eu chamei de trecho 1, e aqui nós temos o trecho D1. E aqui nós temos o trecho D2, tá bom? Como aqui é 30 graus, e ele disse que essa altura do pico maior é 100 metros, e aí nós temos um triângulo retângulo, e vamos aplicar aqui o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa, cateto oposto, então aqui seno de 30 graus, nós vamos ter aqui o cateto oposto, que é 100 dividido pelo D1. E aí, seno de 30 é meio. É um ângulo notável, o aluno deve saber. Então, D1 é 200 metros. Então, esse trecho aqui, que ela desce, é 200 metros. Tá bom? E aí, no trecho D2, da mesma forma, que aqui ela diz que é 82 metros a questão. E aí, de novo, seno de 30. Lembrando que aqui também é 30 graus. Vamos apagar esse 2 aqui para facilitar. E aí fica seno de 30 graus, 82 dividido para o D2. Então, aqui vai dar meio igual 82 sobre o D2. Então, nós vamos ter que a distância 2 é 164 metros. Aí nós temos aqui um detalhe. No enunciado, ele diz que a soma é 800 metros. E aí nós estamos vendo que a soma aqui está dando 364 metros. Mas vamos seguir, tá bom? Pelo cálculo que nós deixamos aqui, tá certo? Então, um detalhe importante é que nós vamos usar D1 200 metros e D2 164 metros na resolução, certo? E aí vamos seguir para a resolução final. Então, aqui nós já vamos fazer a nossa resolução. Pessoal, importante detalhe aqui. Vamos lá. Aqui nós temos a seguinte situação, que é um sistema não conservativo. Então, o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. E como nós sabemos que o trabalho da força não conservativa aqui é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial, e aí nós percebemos no início aqui que não tem energia cinética nessa energia mecânica, então vai ter apenas a energia potencial gravitacional, certo? Final menos a energia potencial gravitacional inicial. E aí vamos começar a resolução. Primeiro detalhe que nós colocamos anteriormente, que esse trabalho das forças não conservativas é a soma das forças de atrito no trecho 1 e no trecho 2, certo? Nós já colocamos anteriormente. Então, aqui vai ser a força de atrito, trabalho da força de atrito 1, no trecho 1, mais o trabalho da força de atrito no trecho 2. E aí, nós já vamos colocar aqui, certo? É essa observação. Professor, quanto é que vai dar, nesse caso, esse trabalho da força não conservativa? Então, esse trabalho aqui, nós poderíamos deixar aqui, ó, só substituindo aqui a energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? É a força peso vezes a altura. Nesse caso final é o Hzinho, menos a energia potencial gravitacional inicial, que é o Hzão. Então, peso vezes o Hzão. Como nós temos dois pesos aqui, vamos colocar em evidência, boto o peso em evidência, então vai ficar o Hzinho menos o Hzão. Beleza, professor, tranquilo. E aí nós vamos apenas repetir aqui. Trabalho da força de atrito 1 mais
o trabalho da força de atrito 2. A altura final aqui, no caso, é 82 e aqui inicial é 100. Então, fica peso 82 menos 100. E aí nós sabemos que aqui vai dar, no caso, menos 18. Aí vem um detalhe. O que é o trabalho da força de atrito? Nós colocamos anteriormente que ia ficar menos a força de atrito vezes a distância, porque o cosseno de 180 é menos 1. Então, aqui vai ficar menos a força de atrito vezes a distância 1, certo? Porque aqui, no caso, a distância 1 que importa para nós. E o trabalho da força de atrito 2 menos a força de atrito 2 vezes o D2. Então, aqui está o detalhe da questão, tá bom? E dá um negativo aqui. Então, aqui vamos aqui colocar menos 18P. Vamos deixar o P, em vez de colocar mg. Agora, quem é a força de atrito? Ah, professor. A força de atrito, vamos colocar aqui, ó, é a força, é a constante μ, vou botar D, vezes a força normal. E a distância 1, nós descobrimos anteriormente, 200 metros. 200 metros. Menos, aqui a força de atrito também vai ser a constante, vezes a força normal. E aqui nós tivemos o valor do D2 de 164. Então, está aqui. Pronto. Agora, professor, quem é a força normal? Vamos ajeitar aqui. Força normal. Aí o aluno tem que ter o entendimento da matemática no plano inclinado. Gente, quando nós temos aqui no plano inclinado, a força normal ela é igual a componente PY. É igual a componente PY. Por quê? Igual. Porque a Eslovênia não está nem subindo nem descendo. A resultante aqui, no caso, nesse referencial que estou falando aqui, nem para cima e nem atravessando o plano, então a força resultante aqui é zero. Como a força resultante aqui é zero, então a força PY é igual à força normal. Professor, mas quem é a força normal? Aí existe uma dedução matemática no plano inclinado, que aqui, ó, você tem a força peso, você tem um px. E aí, quando faz o triângulo, o py é o cosseno, vezes, aqui no caso, em relação à força peso resultante. Então, o py é o peso cosseno do ângulo. Exatamente. Tá bom? E aí, no caso, esse ângulo que nós vamos colocar aqui, quem vai ser a força normal, então? Vai ser o peso vezes o cosseno de 30. Porque o 30 é esse ângulo aqui que está da base. Tá bom? Então, vamos substituir aqui, ó. Menos μd. A força normal vai ficar o peso cosseno de 30 e foi fornecido o cosseno de 30 no início, 0,9. E aí vamos colocar aqui, ó, 0,9 vezes 200 menos μd, novamente, aí vezes a força normal, que é a mesma ideia, peso, vezes 0,9, vezes a distância 2, 164, menos 18P. Olha por que o P ficou, pessoal. Porque se existe P aqui, P aqui, P aqui, colocando evidência, nós podemos simplificar peso, ó. Ah, professor. E agora é só a matemática, pessoal. 0,9 vezes 200 e 0,64, 0,9 vezes 164. Então, para facilitar aqui a nossa conta, vamos fazer o seguinte. Menos o μ dinâmico, aqui 0,9 vezes 200. Vamos cortar aqui esse zero com esse zero. Vai dar 180. Menos o μ dinâmico, 0,9 vezes 164, dá aqui aproximadamente, pessoal, 147. 147,6, mas vamos deixar 147. Igual
a menos 18. Aí, pessoal, vamos pegar aqui esse mi dinâmico e botar a evidência mi dinâmico. Mi dinâmico, como tem 2 negativos, vamos deixar os 2 negativos em evidência. E aí vamos botar assim, ó, 180 mais 147. Por que eu deixei o negativo em evidência? Para cortar com o negativo do 18, pessoal. Porque o coeficiente não pode dar negativo. Bom? Então, menos com menos mais. Então, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Ó, 180 mais 147, 327. Então, nós vamos ter mi dinâmico, olha só, 18 dividido para 327. E vai dar aproximadamente, pessoal, 0,055. E aí, o resultado aqui está dando 0,005. Professor, vamos olhar o gabarito. Vamos aqui para o gabarito. No gabarito, nós temos a seguinte situação. Não tem alternativa com 0,05. Ah, professor, então, o que aconteceu? É porque, pessoal, está aqui o equívoco do início da questão. Ó. Eles colocaram como se fosse 800 metros. Mas a soma das distâncias, nós percebemos que deu 200 mais 164, 364 metros. Então, por isso não está dando exatamente o valor da alternativa. Então, aqui, na verdade, a alternativa mais próxima de 0,05, observe aqui, ó, é a letra E, porque as outras alternativas não têm. Só a letra B, 0,5, mas não é 0,5, é 0,05. Então, a alternativa mais próxima é a letra E. Ah, professor. Professor, essa questão será anulada? Vamos aguardar, né, a questão do gabarito oficial da UEMA, e aí para ver se eles vão anular essa questão. Mas existe um erro aqui nesse comprimento total da pista. Então está aí a alternativa certa, letra E. Tá bom? Então aí está a questão. Se você entendeu esta aula, deixe seu like. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.